Glória a Deus. Vamos estar pedindo ao Senhor mais uma vez que perdoe os nossos pecados nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, nesse momento entramos em uma só fé, em uma só concordância. Pedimos ao Senhor nesta noite que perdoe os nossos pecados, que perdoe as nossas falhas, que perdoe as nossas transgressões nessa noite. Perdoa, Senhor, por aquilo que nós falamos, pensamos, desejamos, a qual não te agradou, Espírito Santo. Porque nós sabemos que muitas das vezes, Senhor, nós falamos, desejamos, Espírito Santo, nós desagradamos ao Senhor, nós somos falhos, nos perdoa, nos ajuda a firmar os nossos passos na rocha que é o Senhor Jesus. Eu te peço aqui nesta noite, tem misericórdia das nossas vidas, opera sobre as nossas vidas aqui nesta noite, toma, Senhor, nossa saúde espiritual. Eu te peço, renova as forças, capacita, Senhor, nesta noite. Levanta aquele que está fraco, que está caído, Senhor, na fé. Espírito Santo, vai trabalhando, Senhor, sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Reveste, Senhor, do alto da cabeça as plantas dos pés, Senhor, na tua presença. Vai dando força, Senhor. Vai derramando, Senhor, a tua graça sobre esta vida nesta noite. Espírito Santo, o Senhor sabe o que cada um de nós precisa, antes mesmo, Senhor, que nós abrimos a nossa boca para pedir. O Senhor conhece, o Senhor sabe, meu Pai. Jesus, eu te peço aqui nesta noite, entra na necessidade de cada um, Senhor. Abençoa os teus filhos, fortalece a tua igreja, Senhor. Nos desperta nesta noite, Espírito Santo. Longe de nós entristecer a tua presença, tem de misericórdia das nossas vidas. Longe de nós, Senhor, de entristecer uma alma, tem de misericórdia, Senhor, nesta noite. Nós pedimos ao Senhor, fica à vontade, Senhor, que seja uma noite, Senhor, de transformação do nosso caráter, que seja uma noite, Espírito Santo, de renovo sobre as nossas vidas. Que nessa noite o Senhor possa derramar a tua unção sobre este lugar. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor possa derramar a tua graça. Que nesta noite o Senhor possa derramar o teu quebrantamento sobre as nossas vidas. Espírito Santo, nos dá, Senhor, sensibilidade à tua voz, nos dá sensibilidade ao teu toque, Senhor. Que nós possamos tornar novamente ao primeiro amor. Espírito Santo, que nós possamos buscar a tua presença, Senhor, enquanto ainda estamos com vida, enquanto ainda há tempo, enquanto o Senhor está nos dando oportunidade de firmar os nossos passos agora, nesse exato momento, Senhor, porque nós não sabemos o dia e nem a hora a qual o Senhor vai nos chamar. Senhor, a qual o Senhor vai brandar nesse céu, mas nós sabemos que nós vivemos os milésimos de segundo para a tua volta. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, tem de misericórdia das nossas vidas. Espírito Santo, quebrando os nossos corações, vai tirando toda a dureza do nosso coração. Espírito Santo, fica à vontade aqui neste lugar. Espírito Santo, toma, Senhor, a direção da nossa vida, toma a direção deste culto, toma a direção da oportunidade, toma, Senhor, a palavra a qual vai ser ministrada nesta noite. Usa o teu filho como instrumento nas tuas mãos. Espírito Santo, o Senhor sabe a necessidade da tua igreja. O Senhor sabe o que precisa ser falado. Então, Senhor, usa teu filho como instrumento nessa noite. Seja uma correção. Espírito Santo, prepara os nossos corações para que venha cair como a terra fértil, Senhor. Senhor, e venha dar frutos dentro de nós. Venha gerar frutos dignos de arrependimento, Senhor, porque não adianta nós estarmos na tua presença sem estar, Senhor, verdadeiramente com o coração quebrantado, com o coração arrependido. Espírito Santo, quando nesta noite nós possamos gerar frutos dignos de arrependimento diante do Senhor. Aleluia. Espírito
Santo, cria em nós um coração puro, um coração reto diante ao Senhor, porque o coração quebrantado diante ao Senhor, o Senhor não rejeita. Um coração sensível, um coração que te adora. Ah, Senhor, um coração, Senhor, verdadeiramente quebrantado, o Senhor não rejeita, porque nós erramos, Senhor, nós pecamos diante ao Senhor, mas nós reconhecemos, Senhor, quando nós reconhecemos que nós não deveria ter pecado, Senhor, que nós não deveria ter errado diante ao Senhor, e nos arrependemos diante ao Senhor. Ah, Senhor, o Senhor nos perdoa, o Senhor vem com a tua graça, o Senhor vem com a tua presença, o Senhor vem, Espírito Santo, com teu bálsamo, o Senhor refrigera. Espírito Santo, eu te peço nesta noite, nos constrange diante da tua presença, nos constrange, Senhor, nesta noite diante da tua presença, com teu amor, com a tua graça, Espírito Santo, porque nós precisamos, Senhor, nos aquebrantar, tirar, Senhor, esse coração duro, voltar novamente, Senhor, à primeira essência da tua igreja primitiva. Nós necessitamos, Senhor, porque nós vivemos dias difíceis, Espírito Santo. Ah, Senhor, mas nós não sabemos a qual momento que as trombetas vai soar, e se nós, Espírito Santo, estiver enganando a nós mesmos, achando que nós estamos preparados, Senhor, mas nós não estamos, Senhor. O que será de nós diante a ti? Tem de misericórdia nesta noite, Espírito Santo, que nós possamos consertar a nossa vida diante ao Senhor, que nós possamos verdadeiramente nos render, Senhor, diante ao Senhor. Espírito Santo, assim, Espírito Santo, como o Senhor ordena, Senhor. Ah, Jesus, Jeremias, Espírito Santo, que venha descer a casa do oleiro, para ver, Senhor, o oleiro trabalhando sobre aquele barro, sobre aquele vaso. Se for necessário nesta noite, quebra, Senhor, as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, aleluia. Deus de glória, oh glória, oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus, oh aleluia a Deus, oh Deus sim, oh Espírito Santo, se for necessário, nos quebra nessa noite. Nos faz novo na tua presença, Senhor, porque nós precisamos. Espírito Santo, nós necessitamos, Senhor, voltar a ter uma intimidade com o Senhor. Espírito Santo, nós necessitamos colocar a nossa vida em ordem, colocar, Espírito Santo, a nossa casa em ordem diante da tua presença. Senhor, nos dá força nesta noite. Espírito Santo, trabalha sobre nós. Espírito Santo, quando às vezes o Senhor branda, Senhor, dentro da tua casa, e saímos lá fora, nós nos esquecemos, Senhor. Nós já não estamos mais sensíveis, Senhor, quando nós saímos das portas para fora. Tem de misericórdia, Espírito Santo, tem de misericórdia, Senhor. As coisas deste mundo têm tirado, Senhor, a nossa atenção, nosso foco da tua presença. Nós pedimos ao Senhor aqui nesta noite, traz de volta, Senhor, a sensibilidade à tua presença, traz de volta a sensibilidade, Senhor, à tua voz, Espírito Santo, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua o mesmo, o Senhor não vai mudar, Senhor. Somos nós, Senhor, que afastamos da tua presença, fomos nós, Senhor, que deixamos a frieza, o pecado, Senhor, tomar conta, Senhor, das nossas vidas. Tem de misericórdia, Espírito
Espírito Santo, quantos de nós estamos apenas com remorso, mas não estamos arrependidos verdadeiramente, Senhor, de estar afastando da Tua presença? Quantos têm enganado a si mesmo? Tem de misericórdia nesta noite, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, muitos já não querem a Tua presença direcionando as vidas, mas nesta noite, Senhor, nós clamamos, Espírito Santo, é a Tua presença, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Somente o Senhor, Espírito Santo, é que vai nos limpar de todo pecado. Somente pela Tua presença, Espírito Santo, é que nós vamos ganhar o selo, a garantia da nossa salvação. Ah, Jesus, eu te peço, fica à vontade nesta noite, fala aos nossos corações de uma forma sobrenatural. Traz de volta, Senhor, traz de volta a alegria. Desperta, Senhor, as nossas vidas nesta noite. Oh, Espírito Santo, aquele que entrou cansado nesta noite, pelo poder da Tua palavra, da Tua presença, Senhor, ele vai sair restaurado, ele vai sair cheio da Tua graça. Aquele que entrar em fé, o Senhor, nesta noite, ele veio sair curado, ele veio sair restaurado pela glória do Teu nome, Espírito Santo. Aquele que precisa de um renovo, aquele que precisa, Espírito Santo, da Tua graça, Senhor, nesta noite, Jesus, eu te peço, derrama a Tua graça, derrama a Tua presença, Senhor, toca no mais profundo da nossa alma, aonde somente o Senhor conhece, aonde somente o Senhor tem acesso. Espírito Santo, vai de encontro agora nesse momento e começa, Senhor, a trazer, Senhor, a sensibilidade à Tua presença, começa a trazer a graça, começa a trazer o renovo. Senhor, derrama a porção dobrada sobre esta vida. Espírito Santo, coloca a alegria, Senhor, como nunca antes. Senhor, traz, Senhor, a paz que excede todo entendimento, Senhor, a paz que somente o Senhor tem. Jesus, eu te peço, derrama, Senhor, a autoridade sobre esta vida nesta noite, aonde os Teus filhos colocaram as mãos, aonde os Teus filhos, Espírito Santo, pisar as plantas dos pés, venha ser, Senhor, repreendido todo mal pelo sangue de Jesus. Toda enfermidade venha cair por terra, Espírito Santo. Todo laço, toda armadilha do inimigo, Senhor, seja lançada por terra em nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Espírito Santo, trabalha nesta noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A missionária Elizabeth nesta noite vai estar louvando o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos nesta noite estão felizes? Mais um dia na presença do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite com louvor conhecido. Você adora juntamente comigo nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 540 da água. Glória a Deus. Você que sabe, adora juntamente comigo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra
Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero te ofertar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus, Ele foi fiel na tua vida hoje. Quantos livramentos o Senhor te deu nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Por isso você tem que dizer para o Senhor: obrigado, Senhor, por o Senhor ser fiel na minha vida. Eu estou aqui nesta noite para te agradecer. Mais um dia que o Senhor nos deu. Fala para o Senhor nesta noite. Agradeço o Senhor pelo sopro de vida nesta noite. Oh, Deus maravilhoso, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel no meio da tua igreja nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Salve o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, Glória a fiel a Jesus. mim. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas para o Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E aí, nós estamos orando nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que são ofendidos. E não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Assim como nós Glória. Glória a Deus. Paulo Henrique, nesta noite, está com a oportunidade. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Salmos. Salmos capítulo 125. Aleluia. Aleluia. Glória a
versículo 3. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Vai dizer assim: o centro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desvia para servas tortuosas. Levá-lo-ás, ó Senhor, juntamente com os malfeitores, Pai sobre Israel. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, o Salmo 125, ele tem o título da fé inabalável. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, em Salmos capítulo 125, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas, meus irmãos, primeiro nós temos que confiar, porque através de nós confiar no Senhor, nós garantemos segurança, fé diante do Senhor Jesus. E ainda a Bíblia vai dizer em Salmos 91, a Bíblia vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele vai me livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele me invocará e Ele responderei, estarei sobre as suas alas e estarei seguro. E, meus irmãos, ele é conhecido por um salmo muito forte, meus irmãos, que vai falar sobre a segurança daquele que confia no Senhor, sobre aquele que confia, sobre aquele que espera no Senhor Jesus. E interessante, meus irmãos, que eu vejo aqui é que o Senhor Jesus, Ele primeiro, Ele nos guarda. Depois o Senhor, Ele vem com a sua sombra. Depois Ele vem com o seu descanso. Ele vem com o seu refúgio. Ele vem com a sua fortaleza para nos guardar, para nos proteger das pestes, da seta que vem de manhã, que vem da meio-dia, que vem sobre a noite, para nos tentar. Mas se a gente estiver debaixo das asas do nosso Senhor Jesus, não vai vir nem seta, nem peste, nem espanto noturno que anda na escuridão. Sabe por quê? Porque nós estamos guardados. Porque 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós confiamos no Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, e a nossa confiança é no Senhor Jesus. E eu vou falar mais uma vez: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vai vir seta, vai vir o mal, vai vir diabo, mas se você confiar no Senhor, você vai estar de pé. E a Bíblia vai dizer que o centro do ímpio não vai prevalecer, mas o centro do justo, aleluia, vai prevalecer diante de Deus. Vamos fazer oração em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus santo, ó Pai eterno, ó Pai querido, ó Senhor Jesus, eu quero apresentar a tua igreja, Pai, diante de ti, Pai. Ó Pai, te pedindo, o Espírito Santo, que a tua igreja, Senhor, possa confiar mais em ti, que a tua igreja, Senhor, possa passar confiança mais em ti, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Eu profetizo que nós somos um monte de Sião. Eu profetizo em nome de Jesus que o ímpio vai perecer, mas nós justos, o centro do justo, vai prevalecer diante do Senhor. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, vai nos capacitando, Jesus, vai nos colocando nos teus esconderijos, vai nos cobrindo, Senhor, com as tuas asas, porque através das tuas asas, Senhor, nós estaremos seguros. Ó Pai, eu te peço, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos guarda e nos ilumina na tua presença, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. O Thiago Marcos nessa noite está com a oportunidade. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Aleluia, Aleluia. Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Vamos Glória a ficar Deus. exaltado ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos aqui mais uma noite reunidos na casa do Pai para adorar Glória e a Deus. engrandecer o nome Glória a dele. Deus. Ele é rico e digno de toda a honra. Verdade, Eu Jesus. vou ler um versículo só em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 20. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele fala assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele, e cearei com ele, contigo, e ele contigo. Amém? Isso até aqui, meus amados irmãos. Glória a A Deus. porta que Deus fala não é a porta da frente, não. É a porta do coração. Verdade. Porque a gente tem que se quebrantar na presença de Deus. Porque se nós se quebrantar na presença dele, como vai ser? Né? A gente chora na frente de um pai, a gente chora na frente de um parente. Quando a gente perde um ente querido, eu perdi meu pai, minha mãe, não pude nem estar na presença da minha mãe quando ela faleceu. Chorei daqui para lá. E porque na presença de Deus também não pode ser a mesma coisa. Verdade. Ele fala aqui, ó: baterei e entrarei na porta. Se tu abrir a porta e deixar eu entrar, eu contigo. Então, meus amados irmãos, Deus fala para nós hoje: vamos quebrantar o nosso coração, vamos deixar Ele bater na porta do nosso coração, porque Ele tem algo para tratar na nossa vida. Aleluia. Porque nós estamos lá no mundo lá fora e hoje nós estamos aqui Verdade. para agradecer e louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Meus Deus. amados irmãos, eu passo por luta todo dia. Quem que não passa? A gente como evangelho, quem não passa pela prova, Verdade. né? Então hoje eu tenho só a agradecer a Deus. Eu não sou crente de murmurar, não sou crente de xingar. Sou aquele crente que quer agradecer a Deus por tudo. Aleluia. A gente não pode estar aqui murmurando, não, irmão. A gente está aqui para agradecer a Deus, porque Deus deu fogo de vida para a gente. Ele morreu na cruz por mim e por você. Verdade. Ele deu a vida lá, ele rasgou o véu. Hoje nós temos nosso próprio arbítrio, nós chegar lá e conversar com Ele. Nós não precisamos de intercessor, mas está intercedendo por nós. Nós temos nosso Pai. Então vamos clamar e orar por Ele, pedir a Ele, porque Deus vai dar misericórdia a mim e a tua vida. E assim agradeço a Deus por minha oportunidade. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia em Salmos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salmos capítulo 51. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 51. Glória a Aleluia. Jesus. Glória a Versículo Deus. nós vamos estar lendo. Glória a Jesus. Aleluia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Glória a Deus. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse, não me lances fora da tua presença, nem retire o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido ou arrependido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse Salmo 51 eu gosto muito, porque nós vemos aonde Davi ele cai ali com Betseba, e Davi ele teve num momento, ele não entendeu, ele não se arrependeu de início, mas nós vemos que quando Natan chega diante a ele contando ali uma história, uma parábola ali para ele de um homem mau, ele vai cair em si, porque o profeta fala que ele era aquele homem que merecia a morte. Então Davi ele vai cair em si daquilo que ele fez, do seu pecado que ele cometeu. E se nós formos olhar hoje, nós não estamos diferentes.
nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos. Muitas das vezes nós temos cometido erros grandes com o Senhor diante da presença. Às vezes o Senhor requer algo de nós e nós temos retido, nós não entregamos, nós não buscamos. Às vezes nós não cometemos esses pecados grandes, mas nós falhamos em buscar a presença do Senhor. Nós deixamos de orar, nós deixamos de verdadeiramente entregar ao Senhor. E o interessante é que nós vemos que Davi, ele se arrepende, ele cai em si, ele vê o que ele fez diante ao Senhor. É o que foi falado pelo irmão Marcos. Nós devemos quebrantar os nossos corações diante ao Senhor, porque se nós não tivermos um coração contrito, compungido e arrependido diante ao Espírito Santo, nós não vamos entrar, porque só entra lavado, remido no sangue do Cordeiro. É necessário nós termos um coração puro, porque Salmo 24 vem nos falar que só há de permanecer no santo lugar aquele que é puro de mão, aquele que é limpo de coração. Então nós necessitamos desse quebrantamento. E nós vemos que hoje dentro das igrejas, igreja não falo placa, não falo nosso ministério, mas pessoas, a igreja do Senhor, tem faltado arrependimento, tem faltado dentro de nós um coração reto, um coração verdadeiramente contrito, que chora, assim como Jeremias intercedia por aquele povo. A gente vai falar do Espírito Santo hoje, muitos já não quer, só que a gente vai ver como o Senhor corrigia aquele povo de Israel. Se a gente for meditar aqui em Isaías capítulo 1, a gente vai ver que o Senhor, ele começa a repreender. Se nós formos analisar do versículo 5 para frente, a gente vai ver que o Senhor ali, ele começa... Isaías, ele fala da palavra do Senhor no livro de Isaías, dando o nome ao Senhor, diz o Santo de Israel e médico dos médicos. Por quê? Porque nesse capítulo 1 o Senhor, ele dá o diagnóstico ao povo da sua enfermidade, da sua iniquidade. Só que o interessante é que esse povo tem o diagnóstico: vocês estão enfermos do alto da cabeça até a planta dos pés. Não adianta mais eu lançar enfermidade sobre vocês, porque vocês estão tão enraizados no pecado, se afastaram tanto da minha presença, que nem a chaga, nem a enfermidade está fazendo vocês reconhecer. Então o Senhor dá ali o diagnóstico através de Isaías: vocês estão enfermos do pé à cabeça. Deus, ele dá a direção e fala com eles, dá o diagnóstico. Ali a gente entende o que é o médico dos médicos. O médico dos médicos, ele tem o poder de curar, de restaurar. Só que o povo rejeita, o povo não quer mudança, porque quando nós afastamos a nossa vida espiritual, porque nós somos carne, mas nós temos um espírito que precisa se alimentar. Quando nós deixamos de alimentar o Espírito Santo, o nosso espírito, através da palavra, do jejum, da intimidade com o Espírito Santo, nós começamos a ficar frios, nós começamos a afastar, e cada vez mais que nós afastamos da presença do Senhor, tem demais nós puxar para as coisas terrenas, tem demais o inimigo se aproximar de nós, porque nós vamos ficando vulneráveis diante a presença ali do inimigo, porque nós vamos baixar a guarda. Nós temos que estar sempre buscando, e este povo, ele não reconhece, eles não aceitam. Só que a graça de Deus é tão grande que no versículo 9 o Senhor fala que se não fosse a sua misericórdia, que se não fosse ele ter escolhido um povo separado no meio daquele povo que não queria nada com o Senhor, nós já seríamos semelhantes como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então nós vamos ver que o Senhor, no meio daquele povo que não queria nada, eles tiraram os seus. No meio hoje do mundo a qual nós estamos vivendo, muitos não querem Cristo para subir para a glória, muitos já não querem a essência do Espírito Santo para a santificação, mas ainda há eu e você que nós possamos alcançar essa graça, porque o convite é: se eu e você quisermos nesta noite andar em santidade, ter uma intimidade com o Senhor, ele vai limpar o meu pecado e o seu pecado, independente se seja como a escarlata, se seja como o carmesim. O Senhor, ele nos perdoa, o Senhor, ele nos purifica, ele nos restaura. Só é necessário, como foi lido em Apocalipse 3:20,
Ele está batendo, Ele está pedindo para entrar, mas basta eu e você dar lugar ao Espírito Santo, basta eu e você deixar o Espírito Santo quebrantar os nossos corações, porque se nós não dermos lugar para o Espírito Santo, Ele não vai chegar, Ele não vai fazer, porque Ele não é sem educação, é o inimigo que chega, Ele arromba, Ele faz. Não, o Senhor, Ele tem educação, Ele bate, Ele te chama, mas tem aqueles a qual Ele vai dando corda, Ele vai deixando, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, porque uns Ele trata diferente. Mas eu e você, que já estamos na caminhada, nós não podemos retroceder, porque nós não somos daquele que retrocede, nós não somos daquele que baixa a guarda, nós não somos daquele que vão esfriando e ficando pelo caminho. É necessário nós tornar novamente a buscar a presença do Senhor. Se for necessário que nessa noite o Senhor nos quebre e faça um vaso novo, é melhor nós estarmos na mão do olheiro, é melhor nós estarmos na mão do Senhor, Ele nos quebrando, nos amassando, por mais que doa, por mais que não há nada que faça passar a dor quando estamos sendo moídos para o Senhor, mas nós temos a certeza que no final do processo nós vamos ter tornado um vaso conforme Ele quer, não conforme nós queremos. Então que nessa noite eu e você possa dar lugar ao Espírito Santo, e assim como Davi reconheceu o seu pecado, reconhece que hoje você não é nada, que você é falho, confessa ao Senhor o seu pecado, confessa as suas falhas, confessa aquilo que é necessário você falar com o Senhor nessa noite, pois nós precisamos voltar a buscar a presença do Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Ele falou: vigiai e orai. Então é necessário estarmos preparados. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Irmãos, coloca sobre os seus pés. Já são 7:50. Vamos estar passando para o diácono Pedro, ele vai estar ministrando a palavra nesta noite. Glória a Deus. Vamos estar apresentando a vida dele nesta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, nós apresentamos a vida do Teu Filho. Espírito Santo da verdade, eu te peço, usa como instrumento nas Tuas mãos de poder. Assim, Senhor, como o Senhor já tem usado grandemente, Espírito Santo, tudo aquilo que Ele estudou, tudo aquilo que Ele meditou, que o Senhor entregou a Ele, Senhor, que nesta noite o Senhor possa trazer com clareza, Senhor, a mente do Teu Filho. Usa, Senhor, grandemente. Fala conosco, Senhor, aquebranta cada vez mais os nossos corações. Se for necessário, Senhor, nesta noite corrigir, Senhor, corrige as nossas vidas. Faça conforme o Teu querer, Senhor, faça conforme a Tua vontade, porque o Senhor sabe o que nós precisamos, e nós pedimos: reveste o Teu Filho do alto da cabeça às plantas dos pés, cobre Ele debaixo das Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Igreja, depois do louvor, da palavra inicial, depois da palavra do Marcos, depois dessa palavra que foi falada, igreja, nós já estamos alimentados, viu, igreja? Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, Jesus poderoso. Que palavra, igreja, foi falada nessa noite. Oh, Espírito Santo, continue, Espírito Santo, trabalhando no nosso meio, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia. Glória a Deus, aleluias. Glória a Jesus, oh Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Lá em Mateus, igreja, Mateus 9. Aleluias, Mateus 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus 9:9, igreja. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos.
Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, glória a Jesus. Igreja, aqui Mateus 9:9 vem falar para nós de um homem. O nome dele é Mateus, mas em outros livros é Levi. Só que o interessante é que a gente acha que muitas pessoas pensam que o nome dele pode ser Mateus Levi, ou talvez o nome dele foi trocado, assim como de Pedro e muitos na palavra, assim como de Paulo foi trocado. Mas nessa noite eu quero chamar a atenção dos irmãos de um homem que ele estava sentado no seu trabalho na coletoria. Ele era publicano. E o interessante desse homem, o interessante do trabalho desse homem, que ele cobrava imposto para Roma. E como chegou nesse período dele cobrar imposto, Roma naquele tempo agora invade ali Israel, toma ali Israel e toma direção ali do governo de Israel. Só que o interessante é que ele cobrava os impostos. Roma agora requeria agora de Israel uma taxa, requeria agora de Israel um imposto pela terra, pelo que produzia na terra, pelas ruas a qual ele passava, pelas pontes a qual eles passavam. E o interessante é que esses homens, eles foram separados, eles foram escolhidos para fazer esse trabalho. Só que naquele tempo a qual aqueles homens faziam esse trabalho, eles eram muito julgados e crucificados. Eles eram muitas das vezes maldicidos pelas pessoas, humilhados pelas pessoas, porque além de vir outro povo de fora, escravizar eles, cobrar imposto, e ainda os próprios judeus que saíam dali iam trabalhar para esses homens. Só que o interessante da palavra, ela vem falando para nós que além deles cobrar esse imposto, a taxa não era tão alta. Só que esses homens aproveitavam do seu trabalho, esses homens aproveitavam da oportunidade e cobravam um imposto mais alto. Vamos supor que eles colocavam 3% do que eles ganhavam, eles aumentavam quase 20%. Era absurdo, tanto que as pessoas logo começavam a falar, odiar eles e não se sentavam com eles. Agora a gente vai ver que esse homem, ele estava lá fazendo o seu trabalho. A palavra de Deus não fala para nós se ele roubava. Não era todos, igreja, mas a maioria sim. A maioria ele era excluído, a maioria ele estava roubando e aproveitando dessa oportunidade, desse trabalho que eles tinham. Estavam enriquecendo dos bens materiais dessa terra. Só que o interessante é que agora Jesus passa e olha para ele, chama ele e manda ele seguir Jesus. Igreja, Jesus tem nos chamado para nós seguir a ele, Jesus tem nos chamado para nós caminhar com ele, Jesus tem nos chamado para tanta coisa, igreja. Só que é interessante que esse homem, assim quando recebe a palavra de Jesus, ele vai seguir Jesus, ele larga tudo, ele larga o trabalho, ele larga o posto dele ali e vai ter agora com Jesus. Só que a palavra aqui no capítulo 9, versículo 9, partiu Jesus dali e viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, igreja, Jesus disse. Você já preocupou o que Jesus disse? Jesus disse tanta coisa, igreja, na palavra dele, que ele é o pão da vida. Ele disse que foi fazer morada. Jesus fala que ele é o nosso Salvador. Jesus fala que ele é a água, igreja, a água viva, para jorrar para toda a eternidade. Deus tem falado, Jesus tem falado tanta coisa. Nós temos guardado o que Jesus tem falado na palavra dele. Aqui, igreja, vem falar para nós em João 6,35. Eu vou ler um pouquinho para os irmãos. Nós está com tempo, igreja, dá para nós dar uma passeada na palavra hoje? João 6,35.
João 6,35. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Olha que Deus declara, igreja. Olha o que Jesus declara. Ele vem falando, Jesus declarou-lhe, pois, eu sou o pão da vida. Quem crê que Jesus é o pão da vida? Quem crê que Jesus é o pão da vida? E ele continua: o que vem a mim jamais terá fome. O que vem a Jesus jamais terá fome. Jamais, igreja, terá fome. E ele continua: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quantos aí tem sede de justiça, igreja? Quantos aí foi injustiçado e tem sede de justiça? Quantos aí tem sede de alguma coisa, igreja? Mas essa sede deles nunca é saciada. Quantos aí tem sede de riqueza, mas quanto mais eles têm, essa sede nunca é saciada? Quantos, igreja, quantos tem buscado, mas não tem se voltado verdadeiramente para Jesus, se voltado verdadeiramente para o que Jesus está dizendo na sua palavra? Muitas revelações é dada, muitas revelações é entregada, eu não sou contra, mas o que Jesus tem falado? O que Jesus tem falado, igreja? Eu não esqueço, igreja, de uma palavra que Deus manda um homem ter com o outro e fala com ele: coloca a sua casa em ordem. Deus falou que coloca a sua casa em ordem. E ele se preocupa e fala: você vai morrer e não vai viver. Coloca a sua casa em ordem. E o interessante é que esse homem agora vira para o canto, ora a Deus. E antes que esse homem saia do pátio, igreja, antes que esse homem saia do lugar ali, Deus incomoda ele, volta e fala com ele que eu vou dar vida. Mas ele colocou a casa dele em ordem. Você vai ver que não colocou. A casa dele foi a pior, que mais desonrou a Deus na Bíblia. E Jesus tem nos falado tanta coisa. Nós temos ouvido o que Jesus tem falado conosco. Nós temos ouvido o que Jesus tem falado na sua palavra, que ele vai ir preparar uma morada, que na casa do Pai há muitos lugares, há muitas moradas, há espaço para todo mundo, há espaço para a minha família, para a sua família, há espaço para que estão lá fora na garra do inimigo. Ele tem falado quantas coisas Jesus tem falado aos nossos corações. Igreja, aqui, igreja, um pouquinho, João mesmo, João 4,14. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João, igreja, João 4,14. Aquele, porém, que beber da água e eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para toda a vida eterna. Igreja, quem beber dessa água aqui, quem beber do Espírito Santo, quem tiver cheio do Espírito Santo, ele vai transportar para mais vida. Você tem transportado a presença do Espírito Santo? Ou nós estamos tão cheios do nosso querer, das nossas vontades, que não tem como mais se encher do Espírito Santo? Se encher do Espírito Santo, igreja. Se você pedir nessa noite: Jesus, me esvazia de mim mesmo, me esvazia, Espírito Santo, da minha vontade, do meu querer, eu quero agora me encher ao ponto de transportar a sua presença para mais vida, transportar a presença do Espírito Santo por onde você passar, por onde você for, igreja, transportar a presença do Espírito Santo. Aqui mesmo, igreja, João 6,29. João 6,29, igreja. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Igreja, a obra, igreja, a obra de Jesus é que nós venha crer, igreja. Ora, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Tem crido em Jesus? Tem crido em Deus Todo-Poderoso? Você tem crido em Jesus? Aleluia. Tem crido em Jesus? Você tem passado alguns apertos e está desfalecendo, está desanimando? Ou você tem passado algumas coisas pessoal da sua vida e você tem deixado de crer em Deus? Crer em Deus, igreja. Crer em Deus. Um Deus que provê, igreja. Um Deus que provê. Um Deus provedor nas nossas vidas. Um Deus provedor, igreja. Você crê nessa noite que Ele pode prover na sua vida? Ele pode prover nessa noite na sua vida. A gente vai ver, igreja, na palavra de Deus, aqui ó, Mateus 11:28.
Aleluia, Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus está mandando fazer nessa noite. E a ele, igreja, e a ele, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, igreja. Jesus quer que essa noite nós vai até ele. Quem está com aquele fardo cansado, vai até Jesus. Vai até Jesus e ele vai aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quem tem pedido Jesus, eu quero aprender no Senhor, ser mais manso, ser mais humilde, Jesus, ser mais humilde, mais manso, mais humilde. Tem pedido o Espírito Santo de Deus que venha trabalhar na sua vida o ponto de você ter o caráter de Cristo. Não é o meu caráter, não é o seu caráter, é o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo. Igreja, tudo que Jesus fez nessa terra, igreja, era aceitável ao Pai. Porque ele era perfeito, igreja. Tudo que ele fazia era aceitável. Tudo que ele fazia glorificava ao Pai. Tudo que Jesus intentou fazer, fez, glorificava a Deus. Na multiplicação, glorificava a Deus. Na cura, glorificava a Deus. Nas palavras, glorificava a Deus. No andar, glorificava a Deus. Era o único sacrifício perfeito, agradável, aceitável a Deus. Era o de Cristo Jesus. Era o de Cristo Jesus. Jesus, igreja, Deus do céu olhou do primeiro homem que veio nessa terra até o último que vai nascer e não achou ninguém justo, digno de ir para aquela cruz do Calvário. Pessoas ainda que nem nasceu, nem veio a existência, Deus já sondou o coração dele e viu que ele não era justo de ir para aquela cruz do Calvário. Já parou para pensar isso? Já parou para imaginar isso? Desde o último homem, igreja, que vai vir na face dessa terra, ainda ele não era justo. E cada vez que passa, igreja, cada vez que passa, os anos passam, as coisas estão estreitando. As coisas, o inimigo tem intensificado, igreja, intensificado. Olha o peso espiritual, como estão as pessoas, não estão mais preocupando de vir para a casa de Deus. As coisas lá fora, a fascinação das coisas lá fora, as preocupações estão roubando, igreja. A alegria de estar na casa do Senhor Jesus. Aqui é o melhor lugar do mundo, é nos pés de Cristo Jesus. O melhor lugar do mundo é na presença de Jesus, igreja. É na presença de Jesus. A gente vai ver, igreja, aqui, esse homem, igreja, por onde ele passava, Mateus, por onde ele passava, ele era acusado. Ele era acusado, igreja. Talvez até mesmo dentro da sua casa ele não tinha paz. Talvez até mesmo dentro da sua casa os seus irmãos o acusavam de dia e de noite pelo aquele trabalho, igreja, que ele fazia. Só que o interessante agora, Jesus olha para ele, chama ele, igreja. Olha que interessante, agora imagina os discípulos junto com Jesus, vendo Jesus chamar esse homem. Imagina o que passou na mente desses discípulos, de acusação, tentando acusar quem Jesus tem chamado. Quem Jesus tem chamado, igreja. Já parou para pensar, você tem acusado pessoas que Jesus está chamando? Jesus está chamando, está chamando. Já parou para pensar, igreja, que nós temos falado palavras de acusação? O Espírito Santo, igreja, todo dia trabalha na nossa vida, todo dia trabalha na sua vida, dando estratégia. Igreja, essa palavra, igreja, se ela não for pregada na direção do Espírito Santo, ela fere, igreja. Você vai ver, tem pessoas, igreja, pregando, igreja, irado, revoltado. Ele está revoltado com coisas terrenas e estão descontando na palavra, igreja, em pessoas. Na palavra de Deus, igreja. Na palavra de Deus. O interessante, igreja, aqui no 10 vem falar assim: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. A gente vai ver no outro livro, vem falar para nós que agora Mateus toma uma decisão, convida Jesus para sua casa e dá um banquete para Jesus. E ele aproveita, e os publicanos ali que trabalhavam com ele acompanha e vai ali agora comer com Jesus, cear com Jesus, à mesa com Jesus.
E eram homens, igreja, que não podia, ali mesmo podia ter homens também que estavam roubando daquele povo, estavam acusando aquele povo. Só que interessante agora, Jesus na mesa com eles, com os discípulos e com os pecadores. Igreja, tomar a mesa, igreja, olha que maravilhoso, é comunhão, igreja. Comunhão, sentar com Jesus, é estar em comunhão com Jesus. A mesa, igreja, está em comunhão com Jesus. Nessa noite, igreja, você está verdadeiramente em comunhão com o seu Deus. Você está verdadeiramente em comunhão com Cristo Jesus. Esses homens agora, igreja, independente, para pensar nessa noite, independente do que você fez, do que eu fiz, igreja, Jesus está de braços abertos, nos convidando para sentar à mesa com Ele, nos convidando para uma comunhão com Ele, verdadeiramente, comunhão com Ele. Veja agora que esses homens não podiam, e a palavra é bem clara de falar, eles eram pecadores, e eram publicanos, e tinha pecadores, homens que para a sociedade, igreja, naquele tempo ali, os judeus, eles nem se assentavam com esses homens, achavam eles tão indignos da presença deles, homens que pecavam, igreja, muitas das vezes, sabendo, muitas das vezes não sabendo, muitas das vezes tinha como justificar, e muitas das vezes não, igreja. Mas ele estava sentado ali com Jesus, os seus discípulos. Aqui no 11 vem falar para nós: ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? A gente vai ver, igreja, quando a gente vai estudar um pouquinho sobre os fariseus, era um povo naquele tempo que eles também adoravam a Deus. Eles criam que ia vir o Messias, eles criam na lei, eles oravam, eles jejuavam, eles criam na ressurreição, eles criam nos anjos, eles criam, igreja. Só que o interessante da palavra de Deus, a gente tem aqui em outro lugar da Bíblia, a gente vai ler que dois homens subiram para orar. Um era publicano, o outro era pecador. E o interessante, igreja, um era, me perdoa, igreja, um era fariseu e o outro publicano. E o fariseu, ele começa agora a orar, ele começa a se colocar de pé e começa a falar: meu Deus, eu jejuo, não sou como esse aí. Eu dou o meu dízimo, Deus, não sou como esse aí. Eu faço as minhas orações, meu Deus, não sou como esse aí. Eu guardo a lei, eu guardo o sábado, eu guardo todas as coisas, e não sou como esse aí. E aquele homem ali, igreja, ele não ousou olhar para cima. Ele só baixou sua cabeça e começa agora a pedir Jesus misericórdia. Começa a pedir a Deus agora misericórdia. Assim foi o nosso dia, igreja. Assim foi o nosso dia. Um dia, igreja, nós andávamos, igreja, desgarrado. Um dia nós estávamos andando perdido aí fora. Mas agora Jesus, igreja, Jesus, Ele teve de misericórdia, estendeu a sua mão sobre as nossas vidas, sobre pecadores. A palavra de Deus, ela é bem clara. Aquele que diz que não peca, ele já está pecando por mentir. Todos nós pecamos, igreja, todos nós erramos. Todos nós pecamos, igreja. A palavra de Deus, ela fala para nós: eu pego, você pega, todas pecam. Todos nós pecamos, está muito plural, todos pecam. Todos nós erramos, igreja. Quantas das vezes, igreja, nós vamos tomar cuidado, nós erramos ainda feio diante de Deus. Nós erramos ainda feio. Só que o interessante agora, igreja, olha que coisa interessante. Esse fariseu ali vai ter com ele, vai ter com o discípulo e começa agora a indagar. Já parou para pensar, igreja? Muitas pessoas estão como os fariseus. Eles não participam, não ajudam, mas acusam. Ele acusa o pregador, ele acusa o pastor, ele acusa o obreiro, ele acusa o porteiro, ele acusa que as pessoas que estão tentando caminhar, igreja, tentando caminhar, estão como os fariseus, acusando de dia e de noite. Só que Jesus, igreja, aqui no 11, aqui no 12 vem falar assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Igreja, olha, mas Jesus ouvindo disse. Jesus, igreja, está ouvindo todas as coisas. Jesus está ligado. Nós que desligamos muitas das vezes. Jesus está ligado em tudo que está acontecendo. Jesus está ligado, igreja. Nada fugiu do controle. Igreja, se você hoje parar, chega na sua casa, pesquisa quantas crianças só no 2025 foi sequestrada. Você vai assustar, igreja. Você vai assustar, igreja. Os meus filhos não deixam de sair na rua nem sozinho. Eu vejo eles na porta, eu já pego eles. Se você for olhar o número de crianças que são sequestradas,
muitas das vezes para fazer maldade, muitas das vezes para fazer sacrifício, muitas das vezes estão, igreja, em lugares presas para ser abusada, igreja, de crianças. Você acha que essa terra, igreja, ela não está contaminada? Ela está contaminada, igreja. Se Jesus abrir a nossa visão espiritual, nem de casa você sai. Se ele abrir a sua visão espiritual, como está terrível e tenebroso esse mundo, essa terra, igreja, quão terrível está. E Jesus, ele, com todo o seu cuidado, mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico. Os sãos, igreja, não precisam de médico. Tem alguém são nessa terra? Ninguém é são. Então todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. Não tem ninguém são nessa terra, igreja. Não tem ninguém são. Jesus, igreja, veio para todos. A palavra ela é bem clara, ele veio para todos. Ele veio para a minha vida, para a sua vida. Ele veio para todos, para todos. Aleluia. Esses dias, igreja, essa semana ainda, eu fui levar meus meninos na escola. Tinha um rapaz que ele mora na rua. Ele foi numa padaria, pediu um biscoito, pediu um café. A moça não deu ele saiu mais bravo, saiu já com a cara fechada. Ele me viu, ele me conhece, ele falou assim: ô irmão, paga um café aqui pra mim. Eu fui lá e paguei. Eu até brinquei, eu falei: mas se você quiser eu compro até essa padaria. Não tinha como, mas eu brinquei, igreja. E ele pegou o pão e ali tomando o seu café e olhando pra mim, aquele sorriso, aquela alegria. Aleluia. Igreja, sabe o que mais me pega, igreja? É quando Jesus fala assim: tive fome e não me deste de comer. Oh, glória a Deus e aleluia. Já parou para pensar nisso? Jesus falando conosco: eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede, estava preso, estava enfermo e não me visitaste. Já parou para pensar nisso, igreja? Os da direita estão trabalhando lá fora no reino. Os que estão à direita, igreja, naquele grande dia, Jesus vai colocar à direita. Oh, aleluia. E aqueles que estão à esquerda, igreja, que não estão preocupando com a obra, não estão preocupando com as almas, não estão mais andando em amor e humildade com a obra de Deus. Não estão lá fora mais, vestindo. Os que estão nu, socorrendo, igreja, orando, intercedendo, alimentando, igreja. Esse é o verdadeiro evangelho. Aleluia. As almas que estão lá fora sofrendo, igreja. Eu estou falando de verdade, sofrer, igreja. Sofrer de verdade. Nós não estamos sofrendo, igreja. Verdade. Olha que interessante, igreja. O Espírito Santo de Deus, Jesus, ele é tão bom com as nossas vidas que está nos livrando. Porque tem pessoas que Deus intensificar o quebrantamento na vida dele, intensificar, moldar ele desvia, porque não está preparado. Já parou para pensar nisso? Não está preparado. Se Jesus começar agora a moer ele desvia, porque qualquer coisinha, igreja, já estão largando os pés de Cristo. Você repara que janeiro a dezembro, se não tomar cuidado, entra janeiro até dezembro sendo empurrado, toda hora empurrando: vamos, caminha, vamos, e sendo empurrado, de janeiro a dezembro, entra janeiro e sai dezembro sendo empurrado. Não toma a decisão de vir espontaneamente, voluntariamente, a como um servo servir a Jesus. Não se dispõe a servir Jesus, não se dispõe a estar na obra de Cristo Jesus. Tem que ficar toda hora cutucando, chamando. O meu maior medo, igreja, é pastores, igreja, que não estão fazendo, igreja, nada com as ovelhas, estão saindo da igreja e acusando o pastor. E o pastor está passando noites chorando, igreja. Já parou para pensar isso? Naquele grande dia Deus cobrar de você por conta da sua pirracinha. Meu servo chorou noites e noites, meu obreiro chorou noites e noites, meu diácono chorou noites e noites, o intercessor chorou noites e noites pela sua vida. E você pirraçou. Você não quis levar o evangelho a sério. Você não quis verdadeiramente seguir o caminho com Cristo Jesus. Igreja, nessa noite, deixa o Espírito Santo te despertar. Cai em si, igreja, cai em si, desperta nessa noite. Cai em si. O melhor lugar do mundo é Cristo Jesus. Não tem para onde a alma correr, não tem para onde a vida correr, não tem para onde nós ir. E quando nós estiver com Cristo Jesus, não tem como retroceder nem olhar para trás. Eu, em outro tempo, igreja, eu era rodeado de amigos. Na minha casa, igreja, ia mais de 20 amigos.
Quando nós chegava dentro da minha casa, minha mãe custava a entrar. Quando eu vim para Cristo, eu levantei a minha mão cansada e Cristo me resgatou. Hoje não vai nenhum na minha casa. Hoje aqueles, igreja, que me chamavam de amigo, batia no meu ombro. Hoje, igreja, não quer nem saber. Corta a volta de mim, igreja. Corta a volta. Vou falar para eles do Evangelho. Eles riem dessa palavra. Eles riem do Evangelho. Eles querem falar que nós estamos certinho demais. Nós queremos agora estar certinho, acusar demais. Eles estão falando isso, igreja, do povo de Deus, mas um dia vai sentir falta. Um dia, igreja, aquele que reconheceu: Jesus, eu sou doente, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor. Eu e você necessita de Cristo Jesus. Você necessita do Espírito Santo de Deus para te controlar, para te dominar. Você necessita do Espírito Santo de Deus para trabalhar na sua vida, para ele dominar a carne, igreja. A única coisa que domina as nossas vontades é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que nos domina, igreja, é o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tomar cuidado, igreja, desejo desenfreado, de só o Espírito Santo de Deus dá jeito, só Jesus dá jeito, tem desejo desenfreado. Mas nessa noite, igreja, Jesus, igreja, o Espírito Santo de Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida. Não importa título, não importa consagração, não importa quem você é. Todos nós necessitamos dessa graça. Todos nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Eu necessito, você necessita. E aquele que está de frente, igreja, essa obra necessita mais ainda. Necessita mais ainda. Aquele que se coloca de pé, igreja, como um intercedor, como um soldado do Senhor, como aquele que está por o ídolo do Senhor, necessita mais ainda. A gente vai ver, igreja, aqui no 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui, igreja, Jesus vem a mandar os fariseus naquele tempo e ter, igreja, aprender, praticar misericórdia, igreja, um amor com Deus, uma intimidade com Deus, um interesse por Deus. Jesus manda eles, porque aqueles homens, igreja, se cumpria toda aquela lei, todo aquele clamor era fora, mas por dentro os fariseus não deixavam ser quebrantado, por dentro aqueles homens não deixavam o Espírito Santo circundar a vida deles do pecado. Eles eram, quantos, igreja, naquele tempo era circuncidado fisicamente, mas não circuncidava o seu coração do pecado. Jesus fala com eles: vai ter, vai aprender, saber o que é misericórdia, vai procurar, vai estudar, vai praticar misericórdia. Só que o interessante, igreja, mais para baixo: quero, e não holocausto. Você já parou para pensar que holocausto, igreja, naquele tempo, o que era? Era você agora sacrificar a Deus um bezerro, um novilho, ou um pássaro, ou uma ovelha, ou grãos. Só que o interessante do holocausto, igreja, Deus tinha que aceitar. E como Deus aceitava, descia fogo e consumia. Só que tem um homem na Bíblia que foi Abraão. Ele foi oferecer holocaustos a Deus, sacrifício a Deus. E ele partiu ali agora os animais, deixaram aberto para que Deus brandasse 3 altares, Deus brandasse e consumisse. O interessante é que Deus não consumia. Aí começou a vir agora as aves de rapina, e começou a querer agora descer no holocausto fresquinho e tomar. Olha que interessante, igreja. E ele começou agora a enxotar, espantar, espanta de cá, espanta de lá, corre-nos de cá, corre-nos de lá, e vai espantando e vai espantando. Você já parou, igreja? O holocausto que você está oferecendo a Deus, o inimigo de dia e de noite está tentando roubar, de dia e de noite está tentando minar, de dia e de noite está tentando infiltrar. Você sabe por que ele tenta fazer isso, igreja? Porque aquele holocausto, igreja, holocaustos que Deus não aceitava, igreja, ele apodrecia. Aquele animal ele apodrecia, dava verme. Quantos, igreja, que está oferecendo holocaustos a Deus, sacrifício a Deus, que está podre? A sua vida, igreja, está podre. Você acha, igreja, que CC fede? Você acha que bosta fede? Para Deus isso é normal, não fede, o inimigo não fede. Sabe o que fede?
pecado, igreja. Diante das narinas de Deus. Mas nada fede, igreja. Mas nada fede. Pecado que fede diante das narinas de Deus. Pecado, igreja. Só que o interessante é que aqueles que estão em pecado, igreja, fazendo as coisas de Deus, está contaminando. E agora Deus está vendo aquilo ali como um mau cheiro, não está recebendo mais. Verdade. Pessoas pregando em pecado, Deus não está recebendo mais. Verdade. Louvando em pecado, Deus não está recebendo Verdade. mais. Está chegando lá com um cheiro, igreja, terrível. Meu Deus. Estão aí fora falando, eu sigo a Jesus, mas em pecado, igreja. Ele está fedendo. Meu Deus. Mas Jesus quer nos lavar, quer nos purificar. Aleluia. Jesus quer lavar, quer purificar Glória a todo Deus. dia. Você vê aqui, Jesus. No sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Olha para você, todo dia quer lavar as nossas vestes. Todo dia Ele quer nos purificar desse mau cheiro que está chegando diante das narinas de Deus. Teve uma cidade, igreja, teve um lugar, Sodoma e Gomorra. Lá era tão pesado, o pecado está chegando diante de Deus, que Deus agora, igreja, não aguentou mais e vem e destrói aquele lugar. Agora imagina Deus olhando lá do céu, igreja. Não tem como destruir, por quê? Porque Ele olha e lembra do sangue do Cordeiro, que é poderoso para purificar essa terra, para purificar as almas, para purificar a minha vida, para purificar a sua vida, para purificar a sua família, para purificar as nossas mãos, nosso coração, a nossa mente. Aleluia. É poderoso o sangue do Cordeiro para purificar, para nos limpar, igreja. Por isso que Ele não traz mais destruição, não traz mais juízo. Mas um dia, igreja, mas um dia vai ser tirado. Mas um dia, igreja, vai ser derramada a ira de Deus, igreja. Sobre todos aqueles que estão brincando, sobre todos aqueles que não estão levando a sério. Em outro tempo, igreja, em outro tempo, quando começou ali mais ou menos em 1993, 92, pessoas pregavam, igreja, contra o pecado. Eles falavam das vestes, eles falavam do comportamento. Naquele tempo, igreja, eu vi uma pregação, ele falava assim: hoje é moda, boca de sino. Quem lembra daquelas calçonas que tinha uma boca largona? Eu não lembro muito direito, não é da minha época, mas eu já vi. Era moda. Essa moda passou e foi vindo outras. Hoje é que as calças skinny, apertadinha, mais curtinha. Você vai ver que as modas tá vindo, o inimigo tá lançando e todo mundo tá surfando nessas modas e tá indo embora. Verdade. E como que fica a santidade com Deus? E Ele não para, igreja, Ele não para. Verdade. Todo ano renova. Todo ano renova. A moda, igreja, a moda do mundo tenta infiltrar nas nossas vidas, mas Cristo tem um padrão. Eita, Cristo tem um padrão, igreja, genuíno, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não é como eu quero, não é como eu decido, não é como eu escolho. É como vem o padrão do céu, igreja. Um padrão do céu. Quem quer um padrão do céu para a sua vida, igreja? O Espírito Santo te fala: a partir de hoje você não conversa mais assim. A partir de hoje você não veste mais assim. A partir de hoje você não fala mais assim. A partir de hoje você vai perdoar. Você parou para pensar nisso? Perdoar, igreja? Um discípulo queria ser bonitinho e falou com Jesus: ah, mestre, eu vou perdoar 7 vezes, tá bom, né? E você: não só 7, mas 70 vezes 7. Já parou para somar, igreja? Por dia ele tem que perdoar 70 vezes 7. E amanhã 70 vezes 7. E depois da manhã 70 vezes 7. Igreja, não adianta, igreja, nós chegar diante de Deus achar que somos bonitinhos. Nós achar, igreja, que é nós que faz. Nós achar, igreja, que somos bons. Não adianta. Bom é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Bom é Jesus. Bom é Deus que enviou o seu Filho amado. Bom é Deus que enviou o seu Filho amado. Igreja, e agora, igreja, igual eu falava para os irmãos Abraão naquele tempo. Ele estava aqui agora enxotando essas aves. Só que a palavra de Deus ela é bem clara, que veio tardezinha, caiu nele sobre um sono e ele adormece. E Deus revela a ele quando ele está adormecido. Só que aquelas aves, igreja, era o inimigo, igreja, que estava tentando infiltrar ali no meio do povo de Deus, daquela geração que ia sair dali, uma geração que ia dar ofertas a Deus agradável, que ia verdadeiramente levar esse evangelho a sério. Era o inimigo. Só que o interessante é que vem sobre ele grandes trevas e escurece. Só que ali estava querendo mostrar para ele o que os descendentes dele iam passar naquele Egito, igreja. Ia passar naquele Egito. Hoje, igreja, esse mundo está pior que o Egito. Está pior que Sodoma e Gomorra.
Verdade. Quantos têm sofrido batalhas aí, igreja? Verdade. Espiritual. Quantas igrejas têm ido orar em casa de pessoas e sai com as suas energias, igreja? Sai com aquele peso, sai naquela batalha, chega em casa, é outra batalha. Meu Deus. Quantos, igreja, têm ido verdadeiramente, igreja, sofrer por esse evangelho? Só que o interessante que Jesus fala, a palavra de Deus fala, que depois de um tempo, daquele tempo passasse 3 gerações, 400 anos, ele ia tornar e resgatar aquele povo com mão poderosa. Assim é Jesus, ele vai tornar nesse céu, igreja, e vai nos resgatar. Assim, igreja, aquele que permanecer fiel até a morte, aquele, igreja, que tomou uma decisão de firmar os seus passos na rocha, que é Cristo Jesus, na rocha que é Cristo Jesus. Igreja, quão feliz, igreja, são essas crianças, igreja. Se Jesus branda no céu hoje, igreja, sobe, igreja, sobe. Quão feliz essas crianças. Nós um dia teve essa oportunidade, mas nós crescemos, olha para você ver, nós crescemos, igreja. E não vigia para você ver, não. E não vigia para você ver, não. Não vai ser seu descanso. Nós crescemos, igreja. Fisicamente e espiritualmente. Tem crescido? Tem crescido espiritualmente? Tem crescido espiritualmente? Ou está como uma criança? Meu Deus. Quantas igrejas espiritualmente está como uma criança de colo? Você tem que pegar. Você tem que estar vigiando para ver o que ela faz. Está como uma criança. Está como uma criança, igreja. Mas tem muitos que cresceram espiritualmente, entendeu o seu chamado, entendeu o seu chamado e está marchando para a honra e glória do Senhor Jesus. Está marchando para o céu. Está marchando para aquele grande dia de apresentar diante do teu Deus, diante do meu Deus, diante de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Chegar diante de Jesus. Aleluia. E olhar para Jesus, igreja, e ver Jesus face a face. Eita glória. E ver aquele céu maravilhoso que Ele tem preparado. Com glória. E ver, igreja, aquele rio, e ver o trono, e ver a árvore, e ver os anjos, ver todas as coisas, e contemplar, igreja, aqueles que estavam um dia no seio de Abraão, e Jesus desceu lá e resgatou e levou para o céu. Verdade. Nós contemplar todas essas coisas, igreja. Mas tem muitos aí fora, sabe qual é o prazer dele, a alegria dele? É assistir um jogo de futebol. Arranca daqui e vai nesses estádios aí, vai assistir um jogo de futebol. Essa que é a alegria deles. E ainda tem coragem de postar nas redes sociais o seu time que ganhou e vibra, e solta foguete, e é uma alegria que só. Mas nunca faz parte do time de Jesus. Nunca faz parte do time de Jesus. Aleluia. Mas qualquer outro time, você sabia que aqueles times, eles consagram eles ao diabo. Consagra ao diabo cada time daquele. Cada time daquele, igreja. Quantas coisas tem distraído o povo de Deus. Desperta, igreja. Desperta aquele que dorme. Faz uma análise da sua vida. Faz uma análise da sua vida. Se você não está se perdendo, se você não está distraído, faz uma análise da sua vida, igreja. Verdade. Todo dia, igreja, o Espírito Santo, ele vem e toca nas nossas vidas. Como é bom, igreja. Como é bom sentir a presença do Espírito Santo. Como é bom, igreja. Você está cansado, ele vem com aquele refrigério dele. Aleluia. Ele vem com aquela presença. Maravilha. Ele vem com aquele ânimo, você é renovado, o seu ânimo. Como é bom o Espírito Santo de Deus. Como é bom você saber que tem um Deus Todo-Poderoso que está com a mão estendida. Verdade. O Paulo lendo aqui, descansando na sombra. Pode descansar, pode dormir aí agora. Jesus falando com cada um de nós. Pode dormir, pode descansar. Eu estou cuidando, eu estou guardando. Glória. Quem recebe essa palavra? Você pode descansar. Você pode descansar. Eu creio. Descansa, igreja. Descansa em Cristo Jesus. Aleluia. Toda vez eu falo com Jesus. Deus, que nós possa descansar no Senhor e confiar mais no Senhor. Verdade. Confiar mais em Cristo Jesus. Porque quando a gente começa a ler essa palavra e ver que não há nada impossível para Deus, não existe impedimento. Verdade. Não existe porta fechada. Não existe porta que Deus não possa abrir. Verdade. Isso não existe porta. Deus cria a porta. Verdade. Se não existe a porta, igreja, Deus vai lá e cria ela. Deus vai lá e abre ela. Deus vai lá e traz a existência a ela. Aleluia. Igreja, nessa palavra, tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez, você já reparou que o inimigo quer copiar, igreja? Verdade. Quer copiar tudo, igreja, tudo, conforme Jesus agiu, conforme Jesus faz, ele quer copiar. E
Está querendo mesmo, igreja? Aqui na palavra fala que isso vai se cumprir. Ele vai sentar lá em Israel e vai se estipular, falar que ele é Deus. Tudo ele quer copiar Deus. Mas você já parou para pensar que ele não traz nada novo? Tudo é copiado, porque ele não cria. Quem cria é Deus. Ele copia, mas o Criador de todas as coisas, você já percebeu que é Deus? O inimigo, igreja, quando estava lá, ele tentou olhar e ver algo, imaginar algo maior que Deus. Você já reparou que ele fala assim: me assentarei aqui, ó, do ladinho de Deus? Porque ele nunca viu nada maior que Deus. Se ele tivesse visto, ele tinha falado: eu quero ser como aquela montanha, porque ela é maior que Deus. Eu quero ser como aquele mar, porque ele é maior que Deus. Ele olha: eu não quero ser igual a Deus, porque ele nunca viu nada maior que Deus, igreja. Já parou para pensar? Ele nunca viu nada maior que Deus. Não tem nada maior que nosso Deus. Não existe nada maior que nosso Deus. Aleluia. Eles podem estar sentados lá no trono de glória e os pés deles estão aqui na terra, igreja. Verdade. Ele toma esse mar aí na concha da sua mão. Faça assim, igreja. Toma o mar todo. Toma o mar todo, igreja. Toma o mar todo, igreja. Já parou para pensar nisso? Quem aqui já viu o mar, igreja? Primeira vez que eu vi, eu assustei. Falei assim: Jesus, nunca vi tanta água na minha vida. Costumei ver represa, lagoa, mas agora o mar eu assustei, igreja. E nós começamos a pegar o ônibus assim, tinha prédio de cá, tinha prédio de lá, e eu vi que é tanto de água. Quando eu cheguei perto aí que eu assustei. Mineiro, igreja, mineiro é assim mesmo. Oh, glória a Deus e aleluia. Como o nosso Deus é bom e grande, igreja. Como o nosso Deus é bom e grande. Ele nos leva hoje, ele nos deixa nós ir hoje, igreja, em paz com ele, em paz com ele. E se você tiver algo que consertar com ele, conserte nessa noite. Se você tem algo para pedir perdão, peça nessa noite. Se você tem algo para fazer, faça nessa noite. Se você tem algo para liberar perdão, libera nessa noite, igreja. Libere nessa noite. Se você tem algo para fazer na sua casa, faça. Se você tem algo para abrir mão, abra nessa noite. O que você tiver que fazer para Deus, igreja, não deixe para amanhã. Faça agora. Faça quando chegar na sua casa, se for na sua casa, se for no trabalho, se for na escola, se for na rua, se for no vizinho. Faça, igreja, faça enquanto é dia. Faça enquanto é dia, que vai chegar a noite. Faça enquanto você está vivo, que um dia todos nós vamos partir dessa terra. Nós achamos que não vamos partir porque o próprio Deus colocou em nós a eternidade, colocou nas nossas vidas. Por isso nós saímos, vamos e distraímos e não achamos que vamos morrer. Deus colocou isso nas nossas vidas. E de verdade, é verdade, nós somos eternos. Nós somos eternos, igreja. Nós somos eternos. E onde vai passar a eternidade? Onde você vai descansar na sua eternidade? Você vai trocar, igreja. Você vai trocar a presença do Espírito Santo por uma bebida. Você vai trocar a presença do Espírito Santo por uma mulher, por um homem. Você vai trocar, igreja, a sua salvação por uma falta de um perdão que você não libera. Já parou para pensar? É muito pouco, igreja. É muito pouco. É muito pouco você guardar mágoa. É muito pouco, igreja. Você esperar em Cristo Jesus só nessa terra. É muito pouco, igreja. Se for colocar na balança, igreja, não pesa. Não pesa, fica como uma pena. O Espírito Santo de Deus pesa mais, igreja. O Espírito Santo de Deus, igreja. Quando é falado hoje do Espírito Santo de Deus, é falado hoje de Jesus, é falado hoje da salvação. Mas estão trocando ele lá fora por poucas coisas. Uma vez, igreja, chega na sua casa, vai estudar qual foi o valor que Judas vendeu Jesus. Jesus, ele era perfeito, ele era enviado, ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era o Salvador, ele era o próprio Deus, ele era o autor da salvação, ele era o Verbo, ele era a palavra, ele era o Rei dos Reis. E foi trocado. Vai pesquisar o valor que foi trocado, que foi vendido Cristo Jesus. Aí você fala assim: por que você está falando isso? Agora vai lá em Sansão, um homem que não importava com nada, estava nem com a presença de Deus, estava nem com o seu chamado, queria mais desfrutar os prazeres dessa terra. E vai ver o valor por qual ele foi vendido. Vai lá ver o valor. Olha para você ver. Olha para você ver, igreja, como as coisas estão contrárias, como as coisas estão erradas, como as coisas estão caminhando diante de Deus. Diante de Deus, igreja. Mas nessa noite eu creio, igreja, eu creio que vidas vão sair daqui com mais sede do Espírito Santo, que vidas vão sair daqui com mais sede de servir a Jesus, que vidas vão sair daqui importando mais com Cristo Jesus.
se importa e preocupa hoje com Cristo Jesus. Glória. Com Cristo Jesus, não com outras coisas, mas com Cristo Jesus. Igreja, até aqui o Espírito Santo me usou, e eu agradeço, igreja, essa rica oportunidade, igreja. Como é bom, igreja, como é bom falar desse evangelho. E pastor, eu creio, igreja, ele vai estar dando termo, as orações e os avisos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória. Deus poderoso. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé nessa noite. Aleluia. Bendito seja Ele pelas nossas vidas. Por falta de palavra não é, meus irmãos. Verdade. Alguns não se convertem verdadeiramente, não entregam a sua vida a Cristo, porque não quer. Sodoma e Gomorra era uma cidade rica, era uma cidade próspera, abençoada aos olhos do homem, aos olhos daquela nação. Mas tudo pereceu. Como foi dito aqui, irmãos, a gente acha que nunca vamos morrer, achamos que vamos achamos que vamos viver para sempre, irmãos. Mas uma coisa é certa, sabe? A Bíblia nos diz que a nossa vida ela é como uma neblina, como vapor. E Deus falou de tantas maneiras, de tantas formas aqui nessa noite. Aleluia. E eu acho interessante no varão que quando ele prega, a espada vai entrando, vai entrando, vai entrando. Porque ele não tem a sensibilidade do Espírito, ele não entende. Verdade. Ele não entende, irmãos. Deus usa cada um de uma maneira, de uma forma. Sabe? E eu saí aqui hoje, mais uma vez, aquebrantado pelo Espírito Aleluia. de Deus. Saiba de uma coisa, igreja. Ele tem planos, ele tem propósitos. Decreto já no céu, já foi decretado sobre a tua vida, já está decretado. Foi dito aqui: se não tiver porta, ele abre, ele traz a existência aquilo que não existe. Então, igreja, foi dito algo aqui também, irmãos. Falava muito sobre pecado, sobre vestimento, sobre santidade. Hoje em dia já não fala mais. Dá pausa aqui, mas pode finalizar. Deus abençoe para finalizar.